Primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial e temporário até a chegada de socorro profissional. São ações de emergência com medidas preventivas objetivando evitar um problema maior, amenizar o sofrimento e até mesmo salvar uma vida, antes da chegada de ajuda qualificada. Ao chegar ao local do acidente, o socorrista deve ficar atento à sua própria segurança. Para isto, estacione preferencialmente após o acidente, no acostamento ou em outro local seguro. Só deixe descer do veículo quem tem condições de ajudar. Sinalize o local com lanternas, cones refletivos ou galhos de vegetação. Coloque o triângulo de segurança entre 50 a 100 passos de distância da área do acidente. Não se aproxime do acidente com cigarro aceso e nem acenda fósforos para iluminar o local. Ao usar o telefone, informar o local do acidente, a gravidade do caso, número de veículos envolvidos e, se possível, o estado aparente das vítimas. Solicite auxílio ligando para 190 Polícia Militar, 191 Polícia Rodoviária Federal, 192 SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em caso de acidente com vítima, 193 Corpo de Bombeiros, em caso de vítimas presas às ferragens. Ao socorrer, devemos obedecer uma sequência padronizada de procedimentos. Na avaliação primária, verificamos primeiro a respiração, temperatura e o estado de consciência da vítima. Uma pessoa cuja respiração parou morrerá, caso a mesma não seja restabelecida entre 3 a 5 minutos. Com cuidado, incline a cabeça da pessoa para trás ao máximo, para soltar a língua do fundo da garganta. Se não há respiração após a abertura das vias aéreas, é preciso ventilar os pulmões. Nesse caso, utilize o método boca a boca. Deite a vítima de costas e incline ao máximo a cabeça para trás. Em seguida, tampe-lhe as narinas, usando os dedos indicador e o polegar. Encha bem os pulmões de ar e coloque sua boca sobre a da vítima, sem deixar frestas. Sopre com força até perceber que os pulmões da pessoa se expandem e o tórax se eleva. Retire a boca e deixe-a expirar, enquanto você inspira novamente. Repita esta operação num ritmo de 12 a 15 vezes por minuto. Em bebês com até 1 ano, abranja ao mesmo tempo a boca e o nariz da vítima. Febre é a elevação da temperatura corporal. Em caso de febre, a vítima pode ser socorrida com banho de imersão na temperatura corporal, compressa umedifria na testa, axilas, virilha e pescoço. Quando a temperatura corporal abaixa, chamamos de hipotermia. Nesse caso, devemos aquecer a vítima com cobertor e dar-lhe para beber líquidos quentes. Pulso é a dilatação das artérias pela contração do coração. Verifique a pulsação usando os 2 dedos na artéria carótida ou radial. Não use o polegar, pois ele apresenta pulsação também. Pulso fraco e a pele pálida é sinal de estado de choque. Se não houver pulso, pode indicar parada cardíaca. Na parada cardíaca, os lábios e as unhas ficam imediatamente azulados, as pupilas dilatadas e a vítima apresenta palidez acentuada. Execute imediatamente a massagem cardíaca. Localize a metade inferior do osso externo, subindo 2 dedos a partir do início da costela. Coloque a base de uma das mãos neste local e a outra mão sobre a primeira. Mantenha os braços esticados e pressione com bastante vigor, comprimindo o coração de encontro à coluna vertebral. Repita esta operação de 60 a 100 vezes por minuto. Em bebês com até 1 ano, faça a massagem cardíaca usando 2 dedos. Em crianças, use apenas a base de uma das mãos. Na parada cardiorrespiratória, a vítima, além de não respirar, sofre parada cardíaca. Aplique a RCP, a reanimação cardiopulmonar, executando 15 compressões torácicas para 2 insuflações.
Estado de choque é o estado de depressão do organismo devido a falhas circulatórias, hemorragias, lesões graves, intoxicações, infecções ou até mesmo ataque cardíaco. Os sintomas são pulso rápido e fraco, palidez acentuada, suor na testa e palma das mãos, pele fria e pegajosa, respiração curta, rápida e irregular e agitação. Como proceder com a vítima em estado de choque? Realize um rápido exame da vítima. Conserve a vítima deitada, com a cabeça mais baixa que o tronco. Levante as pernas da vítima cerca de 30 centímetros. Afrouxe a roupa em volta do pescoço, no peito e na cintura. Mantenha a respiração e agasalhe a vítima. No caso de desmaio, os sintomas são palidez, tontura, frio, corpo amolecido e sem força. Deite a vítima com a cabeça mais baixa que o corpo ou no mesmo nível. Se possível, mantenha as pernas ligeiramente levantadas. Desaperte as roupas e aplique compressa fria no rosto e na testa. Análise da cor da pele. Avermelhada, início de envenenamento por monóxido de carbono. Azulada, queda de oxigenação por obstrução das vias aéreas. Pálida, estado de choque e doenças cardiovasculares. Dilatação e reatividade das pupilas. Quando as pupilas apresentam-se contraídas, trata-se de miose. Midríase, quando as pupilas estão dilatadas. No traumatismo craniano ou derrame cerebral, uma pupila fica dilatada e paralisada, enquanto a outra fica normal. Na parada cardíaca ou morte, as pupilas ficam dilatadas e não reagem à luz. A avaliação secundária é o tratamento dado à vítima consciente. O socorrista deve observar se existem ferimentos na cabeça, tórax ou no abdômen, queimaduras, fratura nos braços e pernas e ainda se há suspeita de lesão na coluna. Ferimentos na cabeça podem deixar a vítima agitada, nervosa, às vezes inquieta ou o inverso, deprimida, sonolenta e podem levar ao coma profundo. Ao socorrer, mantenha a cabeça mais alta que o corpo, coloque sobre o ferimento gaze ou pano limpo, pressione levemente para estancar a hemorragia. Se a vítima apresentar estilhaços de vidro nos olhos, você deverá tampá-los com panos limpos e levá-la para o hospital. Não tente retirar os estilhaços, pingar colírio ou lavar os olhos. Ferimentos abertos no tórax devem ser cobertos com gaze ou panos limpos, para evitar a entrada de ar nos pulmões. No caso de ferimentos abertos no abdômen, não tente recolocar na cavidade os órgãos expostos. Mantenha-os no lugar, cobrindo-os com uma compressa úmida. Hemorragia é o rompimento de vasos sanguíneos. As principais artérias do corpo humano são 1. Temporal, 2. Carótida, 3. Radial, 4. Femoral, 5. Tibiais. Na hemorragia arterial, o sangue sai vermelho vivo e em jatos. Na hemorragia venosa, o sangramento é contínuo e vermelho escuro. Na capilar, o sangramento é fino e contínuo. O estojo de primeiros socorros não é mais obrigatório, mas o condutor consciente deverá portar em seu veículo equipamentos que o auxiliem e proteja quando da prestação de socorro. Na hemorragia interna, os sintomas são inchaço, pele escura e áspera, lábios pálidos, suor excessivo, agitação e pulso fraco. Coloque compressa fria no local, controle o estado de choque e providencie transporte imediato. Nunca dê líquidos para uma vítima com suspeita de hemorragia interna. Hemorragia externa. Para conter a hemorragia, faça a compressão digital no local do sangramento, utilizando gaze ou panos limpos. Nunca faça garrote ou torniquete. Na hemorragia nos pulmões, o sangue é vermelho vivo saindo pela boca após acesso de tosse. Deixe a vítima em posição de repouso, com a cabeça voltada para o lado de onde provém o sangramento. Nesse caso, é indispensável o tratamento médico. Se a hemorragia for no estômago, o sangue sai escuro após o vômito. Coloque na região atingida gelo ou compressa fria. Providencie o transporte imediatamente.
Amputação de membros. Procedimentos. Controle o sangramento, recupere a parte amputada e envolva em gaze ou pano limpo secos. E coloque em saco plástico. Leve a parte amputada com a vítima para o hospital. O que não fazer? Nunca lave a parte amputada, não deixe a parte amputada em contato com o gelo, não envolva em gaze ou panos úmidos. As queimaduras são classificadas pela profundidade. Primeiro grau, superficial, atinge as camadas superiores da pele, caracteriza-se pela vermelhidão, inchaço moderado e dor. Segundo grau, parcial, atinge todas as camadas da pele. O local se apresenta com aspecto úmido, com formação de bolhas, inchaço e dor intensa. Terceiro grau, total, são queimaduras graves e atinge todas as camadas da pele. Tecidos, gorduras e músculos. Podem chegar até os ossos. Tire as roupas da vítima, elas normalmente retêm o calor. Remova da parte atingida tudo que possa apertar a vítima, como anéis, sapatos e relógios. A pele queimada logo incha, ficando difícil depois retirar qualquer objeto. Se a queimadura for por produtos químicos, lave a parte atingida com água corrente. Se o acidente envolver fios elétricos caídos, orientar os passageiros a aguardar dentro do veículo até a chegada do resgate. Nos casos de fraturas expostas ou fechadas, os primeiros socorros consistem em imobilizar a parte fraturada, utilizando talas rígidas, jornais ou revistas. Faça a bandagem começando da extremidade para o centro, ou seja, da mão para o braço, e nos membros inferiores começar pelo pé. Nunca tente colocar o membro fraturado no lugar. Fratura fechada. Deixe a parte afetada na posição normal, coloque talas para sustentar a parte atingida. No caso de fratura exposta, não tente recolocar o osso no lugar. Cubra o ferimento com panos limpos e faça talas para sustentar a parte atingida. Acidente com motociclista usando o capacete. Não podemos retirar o capacete de um motociclista. A retirada pode movimentar a cabeça e agravar lesões existentes no pescoço ou mesmo no crânio. O que mais ocorre nos acidentes são entorses e contusões. No caso de entorses, colocar gelo no local. Contusão é quando o músculo é comprimido contra o osso, ficando a parte atingida vermelha ou arroxeada. Deixe em repouso a parte contundida, aplicando compressa quente. A luxação ocorre nas articulações quando os ossos saem do lugar, com muita dor, inchaço e dificuldade nos movimentos. Os procedimentos são iguais ao dos entorses, ou seja, coloque a parte afetada em posição natural, sem forçar ou provocar dor. Aplique compressas frias ou gelo e envolva a articulação em uma atadura de crepom. Não coloque água quente e não force. Quando uma pessoa encontra dificuldades para realizar movimentos, constata-se uma paralisia. Neste caso, teste a mobilidade, pedindo para a vítima movimentar um dos membros. Teste também a sensibilidade, tocando ou beliscando a parte a ser examinada. A incapacidade de mover pernas e braços logo após um acidente pode indicar lesão na coluna em nível lombar ou cervical. Neste caso, muito cuidado ao prestar socorro. Só toque ou transporte a vítima se ela estiver correndo risco de morte, como em caso de hemorragia interna, perigo de explosão, incêndios e etc. O trabalho de remoção só deve ser realizado por pessoal especializado e com equipamentos apropriados. Quando, numa emergência, este transporte tiver que ser realizado por você, lembre-se que uma manipulação mal feita pode causar sérios problemas à vítima, principalmente se houver fraturas na coluna, bacia, no tórax ou no crânio. Em alguns casos, pode ser necessário mover as vítimas, como por exemplo, quando o local for perigoso, quando houver perigo de fogo ou explosão, quando houver acidentes com veículos transportando produtos perigosos, cinto de segurança dificultando a respiração, suspeita de infarte, entre outros. Se necessário transportar uma vítima, você deve examinar a cabeça e o pescoço, se existe corpos estranhos na boca e nos olhos, sangramento no nariz, ouvidos e coloração dos lábios.
Coluna vertebral, se há transformações no formato. Tórax, membros inferiores e superiores, e se há ferimentos, fraturas ou dificuldades respiratórias. Abdômen, se há dor ou alterações na textura da pele. Improvisando uma maca. Abotoe 2 camisas ou um paletó em 2 varas resistentes, ou enrolando um cobertor dobrado em 3 em volta de tubos de ferro, ou ainda usando uma tábua larga. Na falta de outro recurso, utilize uma porta ou mesmo o banco traseiro do veículo. Nunca use material flexível. Utilize almofadas para repousar a nuca, região lombar, dobra das pernas e tornozelos. Ajudado por 3 ou mais pessoas, procedam da seguinte forma. A primeira pessoa segura a cabeça, a segunda o dorso, a terceira as nádegas e coxas e a quarta as pernas e os pés. Todos, marcando o passo, lentamente a um só tempo, levantam a vítima e a colocam sobre a maca, tomando cuidados para não dobrar a coluna, a fim de evitar o agravamento da lesão. Transporte com cuidado e peça ao motorista para evitar freadas bruscas. Prestar socorro é um dever de todos e um ato de solidariedade humana. Lembre-se apenas do que você não pode fazer, para evitar o agravamento das lesões. Não movimente a vítima. Não faça torniquete ou garrote. Não tire o capacete de um motociclista. Não dê líquidos para a vítima ingerir. Qual a prioridade ao socorrer uma vítima de acidente? A. Verificar fraturas. B. Verificar o estado de choque. C. Sinalizar o local e chamar o resgate. D. Transportar a vítima. O que não se deve fazer em um acidente de trânsito? A. Abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante. B. Omitir socorro. C. Remover a vítima das ferragens sem estar preparado. D. Todas as afirmativas acima. Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, você deve: A. Pingar colírio anestésico. B. Retirar com pinça os estilhaços de vidro. C. Tampar o olho da vítima e levar ao hospital. D. Lavar o olho com água e sabão. O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras é: A. Esfrie a área com água corrente. B. Passar pasta de dente na ferida. C. Cobrir a ferida com gaze. D. Dar leite para a pessoa tomar. O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada a exclusivamente aos acidentes de trânsito. B. A saúde, excluindo os acidentes de trânsito. C. Exclusivamente a pessoas que passam mal dentro do veículo. D. A saúde, incluindo acidentes de trânsito. É falso afirmar: ao perceber um acidente, o socorrista deve: A. Preocupar-se primeiro com a sua segurança. B. Só deixar descer do veículo quem tem condições de ajudar. C. Sinalizar o local com triângulo. D. À noite, iluminar o local acendendo fósforos. São ações na realização de reanimação cardiopulmonar. A. Observar corpo estranho na boca. B. Manter o ritmo de 15 respirações por minuto. C. Ver, ouvir e sentir a respiração e movimentação do tórax. D. Todas acima. Uma pessoa que tem parada cardiorrespiratória morrerá, caso a respiração não seja restabelecida em: A. De 3 a 5 minutos. B. De 10 a 15 minutos.
C. De 2 a 4 minutos. D. De 5 a 10 minutos. Indica a incapacidade de movimentar pernas e braços após um acidente. A. Traumatismo craniano. B. Politraumatismo. C. Lesão na coluna. D. Lesão na cabeça. Nas contusões devemos A. Aplicar compressa quente na parte arroxeada. B. Deixar em repouso a parte contundida e aplicar compressa de gelo. C. Lavar a parte atingida com água corrente. D. Enfaixar a parte atingida aplicando antes pomada antitérmica.